Boa noite, Shekinah! Aí sim, vitoriosos que somos, santo, santo é o nome do Senhor. Vamos estar fechando nossos olhos, fazendo uma oração para esse momento da palavra. Amém? Estenda a sua mão em direção à minha vida, peça para que o Senhor fale com você através de mim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua igreja. Pai, que o Senhor possa estar me usando na noite de hoje como um vaso nas Tuas mãos. Que o Senhor possa passar a Tua palavra à Tua igreja. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja transformando os corações de cada irmão que está aqui. Que essa mensagem possa impactar, meu Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu também te peço para os irmãos que estão acompanhando de sua casa. E todas as vezes que essa mensagem for produzida, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar e alcançar todas essas pessoas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15. Aleluia. Palavra do Senhor, livro de João, capítulo 15. Versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vós tornareis meus discípulos. Amém. Somente até o versículo 8. E eu gostaria de chamar a atenção para permanecer em mim e eu permanecer em vós, porque sem mim nada podeis fazer. E a palavra do Senhor para nós na noite de hoje é sobre relacionamento com Ele. É sobre nós voltarmos a orar, voltarmos a termos compromisso com o Senhor. Porque nós vivemos em uma geração, em uma época, onde nós sabemos muito sobre Deus. Nós temos acesso a milhares de pregações na internet. Nós temos livros, podcasts, conferências, louvores, conteúdo cristão, cursos de teologia, faculdades, tudo disponível na palma da nossa mão, nos nossos celulares, computadores. Mas nunca houve tanta informação disponível quanto tem hoje. Mas a igreja moderna, ela enfrenta um problema, onde pequenos minutos de oração parecem eternidade. E nós não mais conseguimos orar por várias horas, por vários momentos, e sempre é um enfado orar. Sempre é difícil, sempre é um peso. Então nós estamos tentando substituir o lugar de oração por outras ferramentas. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer, para voltarmos a orar. E existem batalhas que elas existem e que elas somente são resolvidas através da oração. Nem tudo é resolvido por pessoas, nem tudo é resolvido por dinheiros, por relacionamentos, por cursos, por mentoria, por aulas. Jesus mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Então, há certos tipos de problema que somente a oração resolve, que somente a comunhão com o nosso Deus que é eficaz.
E veja, o maior perigo é começar a transferir para outras pessoas aquilo que nós sempre resolvíamos com a comunhão com o Senhor. Então, antes, quando nós estávamos passando por algo, nós clamávamos e nós éramos atendidos. Mas isso passou. E hoje você se vê pedindo oração para pessoas que você tem como referência. Mas você mesmo perdeu a capacidade de acessar o ambiente espiritual. Então é sobre isso que o Senhor está trazendo para nós. Para que nós possamos voltar para o secreto. E o maior sinal de que algo está errado é não conseguir orar. Porque como que nós, que dizemos que amamos Jesus, que amamos o Senhor, não conseguimos ficar 2 minutos na presença dEle? Como que nós conseguimos dizer que amamos o Senhor se tornou-se a oração para nós algo pesado, algo improdutivo, algo que não é satisfatório? Então isso revela que algo dentro de nós está adoecido. Algo dentro de nós está quebrado. Por quê? Se nós formos pegar o celular de cada um, aposto que nós teremos relatórios de 8 horas, 5 horas, 9, 10 horas. Mas nós não passamos 5 minutos orando. E dizemos e afirmamos que não temos tempo. O Espírito Santo está trazendo isso para nós, está constrangendo a gente com essa palavra, não para nos destruir. Mas Ele está dizendo isso para nós hoje para nos convencer e nos restaurar. Então, se você está se sentindo desconfortável, é um sinal para você nessa noite, para você voltar. É o Espírito Santo que está tocando no seu coração, falando: filho, analisa isso. Olha como você tem vivido, olha como está o seu tempo de oração. Porque nós paramos de orar quando nós começamos a terceirizar o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje muitos vivem da fé dos outros. Então você pode ser uma pessoa até que, aos olhos de alguém que não tem um relacionamento tão íntimo com o Senhor, você pode até ser uma pessoa espiritual, considerada na visão de muitos. Você escuta pregação, você pede oração aos pastores, você vê uma mensagem no YouTube, você louva o Senhor com cânticos, com hinos, mas algo dentro de você não está mais como era. E aquilo que era o plano do Senhor para os seus filhos, dentro de você hoje, você se vê quebrado. Porque o Senhor não criou filhos para ser dependentes de intermediários. Cristo veio à Terra literalmente para acabar com o intermediário, para que nós tivéssemos hoje livre acesso ao Pai, livre acesso ao nosso Deus, sem precisar de ninguém, sem pedir a um sacerdote para subir no alto do monte e levar as minhas súplicas, os meus clamores. Hoje nós temos esse tipo de acesso. E eu sei que essas ferramentas, todas elas são válidas. Você ouviu uma pregação de um homem, de uma mulher de Deus, mas isso não substitui a sua intimidade. Você pode pedir oração para a pessoa mais fervorosa, para a pessoa mais de Deus que você conhece. Isso não substitui o seu relacionamento com o Senhor. Por mais abençoado que essa pessoa seja, por mais de Deus que você possa ver nela. E a pergunta que fica para nós é: qual foi a última vez que você teve uma conversa longa com o Senhor sem pedir nada para Ele? E é engraçado porque nessa semana, no meu serviço, eu estou cobrindo férias de 2 pessoas que estão ausentes por conta de férias. E é engraçado quando a gente está sem tempo de nada, como que a gente acha tempo para falar com o Senhor. Então eu estou cobrindo férias de um motorista e de um funcionário que ele faz serviço de banco. E nessa semana eu me peguei orando no carro. Estava dirigindo até o endereço que eu tinha que ir. E eu estava falando: nossa, Senhor, como que o Senhor é bom. Como que eu sou feliz, como que eu sou grato por ter o Senhor na minha vida. Olha tudo que o Senhor já fez por mim.
Olha como que eu sou feliz de ser chamado filho de Deus. Olha como que eu sou abençoado, como que o Senhor tem colocado a sua mão na minha vida. Ô Senhor, Tu é tão bom. Eu estou tão feliz com a nossa igreja, estou tão feliz com os irmãos, que o Senhor possa continuar prosperando, aumentando. E eu fui falando com o Senhor e vários outros aspectos da minha vida, sobre estudo, sobre trabalho, sobre isso, sobre aquilo, mas nada pedindo, só contando, como se eu estivesse desabafando, como se eu estivesse reencontrando um amigo de muito tempo. E foi uma tarde tão prazerosa. Foi uma tarde que eu fiz tantas coisas, mas eu estava em paz. A minha mente estava tranquila. Mesmo fazendo várias coisas, indo aqui, indo lá, Gustavo, faz isso, por favor, faz isso. Mesmo cheio de demandas, o que eu percebi? O que mudou? Eu estava em paz. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, ele impacta diretamente na nossa vida. Porque há semanas atrás, que eu não estava tão em contato com o Senhor quanto eu deveria, eu estava reclamando. Eu estava sendo ingrato. Eu estava com pensamentos de cansaço, de desespero, de querer desistir, de injustiça. Eu estava, mas eu não tenho que cobrir férias de 2 pessoas. Isso não está no meu contrato. E eu não sou valorizado por isso. E eu não acho isso certo. E olha só, eu já fiz tanta coisa ainda, 3 horas da tarde, o tempo não passa, e eu estou fazendo, e não rende. Então, o que mudou desses 2 momentos? O contato com o Senhor, a intimidade, uma oração profunda. Algo que a gente se achega perto do Pai sem um pedido, sem algo para Ele fazer para mim. Irmãos, foi uma conversa de 5 minutos, mas que mudou a minha tarde por completo. E é isso que o Senhor está trazendo para nós. Um relacionamento com Deus não baseado nas necessidades. Você já reparou que o seu nível de oração aumenta conforme as suas necessidades aumentam? Quando chega uma enfermidade, quando você está com um problema no seu casamento, quando você está com um problema financeiro, quando você está com um filho doente, nós achamos tempo para isso. Nós achamos tempo para orar. Nós achamos tempo para fazer um jejum, para fazer um propósito, para se aproximar do Pai. Mas quando as coisas vão ficando tranquilas, vão ficando normais, a gente para de buscar, a gente para de orar, a gente para de jejuar, para de se aproximar do Senhor. E muitas das vezes isso revela o quê? Que nós habituamos o nosso relacionamento na base da necessidade. Por que uma pessoa que se baseia na necessidade não consegue ter intimidade? Porque quando você fecha seus olhos e você não tem nenhum problema urgente para você pedir para Deus, você não vê, você não acha palavras, você não vê mais o que fazer, o que dizer para o Senhor. Porque você já não tem nada te afligindo. Porque durante muito tempo você habituou a só se aproximar do Senhor nos momentos de necessidade. E isso adoece a sua relação com o Senhor. Tanto que quando você está bem, você se afasta. Você já não vem aos cultos, você já não ora. E quando nós não temos um pedido a Ele, porque o que vira a sua oração? A sua oração vira um balcão de pedidos. Jesus não é mais o seu redentor, alguém que te ama e que você tem um relacionamento, mas ele passa a trabalhar num call center. Oi, pois não, como que eu posso te ajudar hoje? Cristo não veio à terra para instaurar aqui um call center, um balcão de ajuda, mas ele veio para ter relacionamento com seus filhos, para ter relacionamento comigo, com você. Esse relacionamento que Ele quer com os filhos, que nós adoremos a Ele, busquemos, sejamos ligados com o Pai. Agora imagina você, aos que têm filhos. Pensa se o seu filho só chega para você quando ele está precisando de algo. Ah, ô pai, eu estou precisando disso. Ah, ô pai, eu estou precisando de mais isso. Precisando de comprar aquilo. Precisando de estudar em tal lugar.
Ele não te abraça, ele não te procura, ele não conversa, ele não desabafa da vida dele, ele não faz nada, ele só te pede. Isso é uma relação saudável? Isso é algo que você busca na sua relação para com seu filho? Não é. Se você tiver um amigo que só te pede, você corta ele da sua vida. Porque os relacionamentos não se sustentam na base da necessidade, onde só um precisa, onde só um pede, onde só um dá. Então vamos aplicar isso com o Senhor, porque é isso que muitos estão fazendo. Ah, mas os céus não se abrem para mim. Mas o Senhor não me revela. Mas o Senhor não me atende. Mas como que é o seu relacionamento com Ele? Ele te conhece? Ele sabe o que você gosta? Ele sabe aquilo que você tem feito? Ele sabe os seus medos, as suas frustrações, os seus desejos, os seus sonhos? Ah, Gustavo, mas Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. Sim, ele sabe. Mas mesmo assim, ele escolhe ter relacionamento com a gente. Nós temos uma geração onde a tecnologia virou uma força, mas uma geração fraca de oração. Eu descobri recentemente no aplicativo da Bíblia do meu celular, tem até uma nova função com inteligência artificial. E aquele capítulo da Bíblia que você não entendeu, se você clicar lá, você recebe um resumo daquela inteligência, uma análise, comentários de teólogos. Então, olha o tanto de informação, de acesso que nós estamos tendo. Uma ferramenta de inteligência artificial que mastiga o texto da palavra e nos dá. Nós podemos ouvir a palavra do Senhor, mas mesmo assim, com todo esse acesso, com toda essa informação, nós estamos distantes, vazios, sozinhos. Nós passamos horas em redes sociais, horas assistindo vídeo, horas conversando, mas para Deus nós não temos tempo. Para Deus, hoje o meu dia foi muito corrido. Hoje eu não parei. Aí você vai ver 5 horas no seu celular, 3 no Instagram, 2 no WhatsApp. Então o problema não é a quantidade de horas do nosso dia, mas é a prioridade que nós estamos colocando no nosso relacionamento com o Senhor. Porque eu sei que todos nós somos ocupados. Nós trabalhamos, estudamos, alguns são pais, são mães, têm dupla jornada, chega em casa, tem serviço de casa para fazer, é filho para olhar, é tarefa, é isso, é aquilo, é carro, é isso. É muita, muita atividade. Mas nós não damos conta de tudo. Nós não fazemos tudo. Você não chega no seu serviço e você tem que estar bem, independente de como você está. Você não tem que cumprir horário, você não tem que bater ponto, você não tem que ser responsável. Prioridade. Por quê? Porque se você não fizer, o que acontece? Você é mandado embora. Você pode ser mandado embora? Não, porque você tem uma família para sustentar, então você não pode passar fome. Então, temos um compromisso de acordo com a nossa prioridade. Qual que é a minha prioridade de vida? Não posso deixar minha família passar fome, então eu tenho que trabalhar. Só que isso se aplica ao nosso relacionamento com o Pai. Eu não posso ter um relacionamento com o Senhor enfraquecido, então eu preciso investir tempo no meu relacionamento com Ele. É mais simples do que muitos pensam, porque o caminho ele é igual para todos. Você pode ser pastor, levita, evangelista, diácono, diaconisa, você pode ter o cargo que for na igreja. O caminho para você é o mesmo. Lá no céu não vai ter distinção daqueles que pregaram para multidões em cima de púlpitos e daqueles que somente trabalharam nos bastidores da igreja, que só ficaram por conta da limpeza, ou que só prestaram atenção na pregação. Não vai ter essa distinção. Qual que vai ser a régua? Qual que vai ser a medida? Se nós conhecemos o Senhor, se nós permanecemos nele. Você, ao longo da sua vida, da sua trajetória aqui na terra, você permaneceu no Senhor? Você teve um relacionamento com Ele? Isso que vai pesar. Agora, se você pregou para milhões, se você cantou,
se você ajudou, serviu os irmãos, isso não pesa. Isso é importante, mas isso não pesa em questão de relacionamento. Nós falamos muito de Deus, mas nós falamos pouco com Deus. Nós somos pessoas aqui, vivendo nesse ciclo, que postamos versículos, que postamos um louvor, que às vezes mandamos o devocional que nós recebemos aqui da igreja para alguém, nós postamos nos stories que vai ter culto de Santa Ceia. Então nós estamos ativamente cantando louvores, assistindo pregação, mas quanto tempo realmente você tem conversado com Deus? Quanto do seu tempo tem sido dedicado a fortalecer o seu relacionamento com Ele? Porque é possível você conhecer muito de teologia sem ter intimidade. Porque para você conhecer a teologia, basta você estudar. Tem livros, tem faculdades, tem cursos, tem mentorias, tem uma infinidade de ferramentas para você ser o cara mais teólogo que as pessoas conheçam. Que você pode saber distinguir o grego do aramaico, do hebraico, você pode saber traduzir a Bíblia de trás para frente e não ter intimidade com Deus. Você pode falar para multidões sem falar com Deus. Um teólogo é capaz de pregar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então o que difere quem está pregando aqui de quem tem um relacionamento com o Senhor? Quem passa tempo na presença dele. Então eu posso elaborar um belo sermão sem ter uma relação de intimidade com o Senhor. E todos aqui vão ser usados, vão ser cheios, vão ser impactados. E eu vou estar sem relacionamento com o Senhor. Mas por que isso acontece? Porque o Senhor, Ele não honra quem não tem relacionamento com Ele. Mas você que veio, que saiu da sua casa e veio aqui buscá-lo, Ele tem compromisso com você. Então é possível que um teólogo pregue aqui sem ter relacionamento com Deus. E você sinta a presença dEle, porque o compromisso dEle é com você, não é com quem está aqui. Quem fala muito de Deus, mas pouco fala com Deus, corre o risco de conhecer a obra sem conhecer o dono da obra. Já viu quando estão construindo um prédio? Você está aqui na igreja é como se fosse essa situação. Pensa você ajudando a construir um prédio. Você carregou os tijolos, você rebocou, você fez serviço de eletricista, você pintou. Tudo bem, a obra está pronta. Mas esse tempo todo, você não conheceu o dono da obra. E isso é possível de acontecer. Então você pode estar aqui fazendo a obra, sem conhecer o dono da obra. E é isso que o Senhor tem nos alertado. João 15 fala: o segredo da frutificação está em permanecer. O versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, aqui, irmãos, quando ele estava falando, ele apresenta a razão de muitos cristãos não estarem produzindo frutos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai o agricultor e vós os ramos. Isso significa que toda a nossa saúde espiritual depende da ligação entre o ramo e a videira. O ramo separado da videira, ele pode manter a aparência por um tempo. Os galhos vão estar firmes ainda, as folhas vão estar verdes, mas a vida por dentro já começou a ir embora. Ele já começou a morrer. Ele já começou a perder força. Da mesma forma, há pessoas que continuam frequentando a igreja, continuam cantando, trabalhando, ocupando cargos, mas já perderam a ligação com Cristo. A aparência permanece, mas a vida dentro dela já desapareceu.
Por isso que Jesus disse: permanecei em mim. Permanecer é constância, é tempo com Ele, é relacionamento diário, é comunhão. Eu preciso permanecer nele todos os dias. Quem que é a videira? Quem que é a videira? Quem que é a videira? Não, irmãos, vão acordar. Quem que é a videira? Não, declara alto, fala: é Jesus. Quem que é a videira? Isso. E os ramos? Quem são os ramos? Então você, ramo, precisa estar conectado na videira. Precisa estar conectado, ligado a Jesus. Porque sem isso, a vida dentro de você vai começar a desaparecer. E há uma enorme diferença entre você visitar alguém e você morar com alguém. A visita na sua casa conhece onde você deixa ela entrar. Mas quem mora com você conhece o mais íntimo da sua casa. Conhece todos os cômodos, sabe onde estão todas as coisas. Esse é o tipo de relacionamento que você tem que ter com o Senhor. É Ele morar com você. E para nós darmos continuidade, por que alguns frutificam e outros não? Existem dois tipos de ramos que estão na mesma videira, que estão aqui na mesma igreja, recebendo a mesma palavra, a mesma seiva, a mesma vida, o mesmo cuidado, o mesmo agricultor. Por que tem gente que produz fruto e tem gente que não produz? A resposta não está na videira, porque Jesus é perfeito e Ele não erra conosco. Também não está no agricultor, porque Deus não falha. Logo, o problema está no ramo, está em nós. Porque Jesus ele declara o seguinte: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Perceba que aqui ele não promete fruto apenas para quem está ligado externamente. Não é uma promessa: se você vir à igreja, você vai ter fruto. Mas é: se você permanecer em mim e eu em vós. Então é Jesus estando intimamente ligado na sua vida, tendo um relacionamento com você. Por isso que muitos podem passar anos aqui e não ter frutos. Porque está conectado à videira de forma externa, mas não está de forma interna. Jesus não tem permanecido em você. Vejamos o exemplo bíblico. Judas caminhou com Jesus 3 anos, mas ele nunca permaneceu. Agora Pedro, que caiu, ele permaneceu. Mesmo ele caindo, ele continuou o evangelho. Porque conviveu com Jesus, criou raízes com ele. A diferença nunca é uma proximidade física, mas foi a permanência espiritual. Qual foi o fim de Pedro? Qual foi o fim de Judas? Analise a história desses dois discípulos e veja em qual lado você está. Às vezes você tem caminhado 3 anos com Jesus e não criou raízes com Ele ainda. Ou você é Pedro, que falhou, mas que já levantou e que já prosseguiu e que continuou o Evangelho e que continuou o seu relacionamento com Ele. Se você orava há muito tempo no seu início e hoje você não está orando, há esperança para você nessa noite. Há como você recuperar o seu tempo na presença dEle. Nem todo mundo que está dentro da igreja permanece em Cristo. Tanto que você pode frequentar. Você pode ter a nossa linguagem. Alguém fala alguma coisa ruim, você, misericórdia. Alguma pessoa está indo embora, Deus te abençoe. Às vezes você tem até o jargão de crente, o jargão de uma pessoa que é próxima. Mas o seu relacionamento íntimo com o Senhor não está. Não está funcionando mais. O fruto nasce na permanência. Então a palavra de hoje, irmãos, é um convite. É um convite simples para você. Volte a orar. Volte a buscar o Senhor. Aumente o seu tempo de oração. Volta ao seu relacionamento, ao seu lugar no secreto,
a sua dependência de Deus, voltar à palavra, permanecer em Cristo. Chega diante dele, fala: Senhor, ó, o negócio é o seguinte, fala assim, igual você fala mesmo, com o seu sotaque, com o seu jeito, com as suas gírias. O negócio essa semana tá bravo, Jesus. Ó, eu tô cansado. Ó, eu briguei com a minha mãe. Ó, eu briguei com a minha esposa. Falei uma palavra que eu não devia com meu filho. Não, mas hoje, essa semana, aconteceu uma coisa boa no meu serviço. Eu ganhei uma promoção, eu fui elogiado pelo meu chefe. Ou então, nossa, essa semana eu não consegui nem um dia na academia. Ou não, eu fui todos os dias. Intimidade com o Senhor. Inclua o Senhor na sua vida. Fale com Ele. Fala, sim, Senhor, eu quero relacionamento. Eu gostaria de estar chamando o grupo de louvor aqui na frente. E nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo conduza você. Se pergunte, se faça as grandes perguntas. Que tipo de ramo você tem sido? Um ramo que apenas recebe ou um ramo que produz? Você tem buscado a Deus apenas quando você precisa ou você tem cultivado um relacionamento com Ele? Permaneça em Cristo, para que no final você venha ouvir as palavras de Cristo, como diz em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui, irmãos, vai aplacar toda dor, todo choro, tudo aquilo que você sofreu nessa terra. Isso aqui vai aplacar toda dor que você sentiu, toda tristeza, tudo aquilo que você passou de mal. Isso aqui vai ser a consumação da nossa vitória. Então, vale a pena restaurar o seu relacionamento com Ele. Nós vamos fazer esse momento de louvor e você faça isso. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui.